eu me mudei finalmente para uma casa e a casa corresponde exatamente os detalhes que é essa casa da minha vida perfeita, né? Que era essa casa desse roteiro da minha vida perfeita, esse scripting, essa carta mágica, foi da mesma forma que eu coloquei se realizou. O segredo fundamental é o seguinte: uma coisa que eu fiz por muito tempo, que eu acho que demorou um pouquinho para essas coisas acontecerem na minha vida, foi fazer as técnicas. Como funciona a carta de cocriação para o ano novo? Nesse vídeo eu vim responder a pergunta da Lud, que mandou aqui, querendo saber como funciona a carta de cocriação. E hoje eu vim te explicar como funciona a carta, por que ela funciona, como você deve fazer, como foi a minha experiência com a carta e o segredo que você precisa saber para que a carta funcione de verdade para você, tá bom? Seja bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou a Aline Cruz e aqui nesse canal eu compartilho as minhas experiências com a Lei da Atração, os meus estudos e tudo que existe por trás de cada técnica de cocriação da realidade. Bom, agora eu quero te explicar, antes de começar a explicar como a carta funciona, eu quero falar uma coisa importante, que de onde veio essa ideia da carta de cocriação, tá bom? Se você busca conteúdo aqui no YouTube sobre técnicas de Lei da Atração, você já deve ter visto falar de carta de cocriação, carta mágica, script da vida perfeita, roteiro da vida perfeita, enfim, tem várias formas de chamar essa carta, mas uma coisa que eu sempre faço é o seguinte: ir atrás da origem do conhecimento, é sempre isso que eu faço, de onde que veio essa informação e por que ela realmente funciona. E os meus estudos sobre Lei da Atração, eles se baseiam principalmente no conteúdo de Abraham Hicks, tá? Então tudo que eu trago aqui é sempre com base, seja nos livros ou nos seminários que eu assisto. E hoje não é diferente. Então o conteúdo que eu tô trazendo aqui pra você é com base nesse livro aqui, ó, chamado Peça e Será Atendido, tá bom? Esse livro, ele tem essa carta de cocriação. O nome que Abraham Hicks explica é como escrever um roteiro, e eu vou explicar para vocês mais adiante como que funciona. Então, a primeira coisa, existem várias formas de você fazer essa carta, tem variações dela, e eu vou te explicar as duas formas que você pode fazer, tá bom? Agora vamos para a parte que interessa, que é o principal, como que funciona essa carta, por que que essa carta funciona. E fica até o final desse vídeo, que no final eu vou te explicar também o segredo fundamental que você precisa saber para que essa carta funcione para você. Então, bora lá. Já clique em gostei aqui no vídeo para saber que você gosta desse assunto. Já clique em se inscrever e ative as notificações para que o YouTube notifique você quando chegar vídeo novo e assim você não perca nenhum conteúdo aqui do canal. Então, bora agora para entender como que funciona essa carta. A primeira coisa que você precisa entender é o que é cocriação, né? Porque chama carta de cocriação. Tem nomes variáveis que eu falei para vocês, roteiro da vida perfeita, carta mágica, mas a mais comum, mais utilizada é carta de cocriação. E por que cocriação? O que acontece é o seguinte: todos nós aqui na Terra, nós temos uma parte não física, nosso correspondente não físico, né? Existem 3 planos da realidade. Eu apontei 5, mas são 3. 3 planos da realidade: o plano físico, o plano mental e o plano espiritual. E no plano espiritual existe a nossa parte não física. Você pode chamar de Deus, centelha divina, seu eu interior, né? Ou eu superior também, anjo da guarda, enfim, você pode dar o nome que você quiser, mas existe essa parte sua não física, que é esse correspondente não físico que está sempre na polaridade positiva. Já falei isso aqui em alguns outros vídeos que eu falo aqui no canal, tá bom? E aí essa sua parte não física, ela tá sempre co-criando com você. Como assim, né? Você que está aqui nessa parte não física, você vem do não físico, se projeta nesse corpo físico para experimentar essa realidade física e a partir disso peneirar. Peneirar como? O contraste. A gente vive numa realidade que existem polaridades, ela sofre a lei do ritmo, então existe uma polaridade que está acontecendo frequentemente aqui na nossa realidade. Então a gente convive com coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta, situações que a gente gosta, situações que a gente não gosta. E a partir disso a gente vai definindo preferências, ou seja, peneirando através do contraste. O contraste são esses desafios, essas situações que acontecem na nossa vida que a gente não gosta, e a partir disso a gente vai e cria o que a gente gosta. Quando acontece um contraste, quando a gente se depara com um contraste, o que acontece o tempo inteiro na nossa vida, o que vai acontecer, né? A nossa parte não física se transforma automaticamente no correspondente daquilo que a gente quer, mesmo que a gente não esteja consciente naquele momento, quando aconteceu o contraste, que a gente não esteja consciente, que a gente acabou de lançar um foguete de desejo, acabou de criar algo na nossa garantia vibracional, na nossa parte, nessa parte da realidade, nesse plano
plano espiritual, que os Abraham chamam de vórtex, o que que acontece? Mesmo quando a gente não está consciente, nossa parte não física já se transformou no que a gente gostaria. Então é uma cocriação. Você aqui na parte física peneira, experimenta e define suas preferências e a partir disso cria o que você quer e aí a sua parte não física se transforma. Quando você se alinha a essa parte não física, ou seja, vibra na mesma polaridade que a parte espiritual, que é sempre positiva, esse desejo que você emanou vem para a sua realidade física, você se combina com ela e a lei da atração age dessa forma. Ela combina, né, a sua vibração a partir dos seus pensamentos, você emite vibração, cada pensamento seu emite vibração. Então, um conglomerado de pensamentos, vários pensamentos que você pensa no decorrer do seu tempo, da sua vida, do seu dia, gera um ponto de atração. E quando esse ponto de atração, ele combina com o ponto de atração do seu eu superior, que é onde estão todos os seus desejos vêm, tá bom? Então é uma cocriação, porque não é só você que está criando, você está criando com o universo, com a sua parte não física. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender, porque isso vai fazer sentido lá pra frente, quando eu for explicar alguns outros detalhes, tá bom? Então, segura aí. A primeira parte que você precisa entender é isso, é uma cocriação. E aí vem um outro ponto interessante que você precisa entender. Eu te expliquei que toda vez que você vive uma experiência contrastante, você vai lá e cria aquele desejo, ele fica em garantia vibracional nesse plano, né, espiritual, plano físico, que é onde a gente tá, plano mental, plano espiritual. E você cria e fica lá em reserva para você no seu vórtex. Então, uma coisa interessante, a carta, ela não é para criar os seus desejos, tá? Muita gente entende que você precisa fazer a carta para você criar os seus desejos, e não. Você precisa fazer a carta é uma ferramenta, os Abraham chamam de processo, é um processo para te ajudar a se alinhar com o seu desejo. Então, o seu desejo já foi criado, o seu ser, né, interior, o seu ser superior, a sua parte não física tá lá segurando ele em garantia vibracional para você. Então ele já foi criado, mas você precisa se alinhar a ele para que ele venha para sua realidade física. Então, a carta é um processo que vai te ajudar a se alinhar a esse desejo, a vibrar na mesma vibração que esse desejo, tá bom? Então isso é bem interessante você entender também, que às vezes a gente pensa que eu tenho que fazer a carta para criar, eu ainda não fiz a minha carta. E aí, os meus desejos ainda não foram criados. Não é isso. A carta é um processo para te ajudar com que você comece a vibrar na mesma vibração que o seu desejo. E agora eu vou explicar por que ela funciona. Eu dei essa base para você se situar, porque quando eu comecei a estudar a lei da atração e eu não entendia essa base, o que acontecia é que eu não conseguia colocar a técnica da forma certa, né? Eu não conseguia aplicar. E mais que isso, eu não entendia o que estava por trás dela. Então, assim, às vezes o que acontecia é que eu fazia de qualquer jeito. Então, eu dei essa base para você se situar, para você entender realmente o que está por trás, como funciona a realidade e a partir disso você conseguir colocar a técnica da forma certa, tá bom? Agora eu vou explicar por que essa técnica funciona. Já te expliquei qual é o objetivo dela, que é te ajudar a se alinhar. E agora eu vou te explicar por que, com base no livro Peça e Será Atendido. O que eu vou ler tá na página 161, tá bom? Página 161. Tá escrito o seguinte: escreva um enredo que você gostaria de viver, tá? Eu vou ler o penúltimo parágrafo e o último desse livro. Vamos lá. O universo não sabe se sua vibração é uma resposta a alguma coisa que está acontecendo ou que você está imaginando. Em qualquer dos casos, o universo vai lhe trazer o que você deseja. Se você voltar ao seu roteiro várias vezes, começará a aceitá-lo como realidade. Ao aceitá-lo da forma como aceita a realidade, o universo acredita e responde da mesma maneira. Então, o que acontece? Como eu expliquei, esse roteiro, né, que eles chamam de roteiro, mas é a carta de cocriação que você vai fazer agora no ano novo, ou o scripting, ou a carta mágica, a forma que você quiser dar o nome, né? Tem vários nomes aí difundidos pela internet, mas a base fundamental é o seguinte: o universo ele não reconhece, tá? Qual é, se a sua vibração, ele não reconhece se a vibração que você está emitindo é com base em algo que você está observando, a sua realidade, ou se é algo que você está imaginando. Então, por que essa carta funciona? Porque quando você escreve da forma correta, como eu vou explicar aqui, o que acontece é o seguinte: você começa a emanar o sentimento como se aquilo fosse verdade. E aí o universo vai responder ao quê? Ao que está acontecendo na sua realidade agora, ou ao que você está emanando de sentimento? Ao que você está emanando
emanando de sentimento quando escreve a carta, tá bom? Então esse é um truque, né? Vamos dizer assim. Você acaba meio que fingindo para o universo que aquilo está acontecendo, automaticamente ele começa a trazer aquilo que você deseja para a sua realidade, para que se complete. Já que você está emanando essa vibração, eu preciso trazer o que é correspondente a essa vibração para a sua realidade. Então é isso que o universo faz e é isso que essa carta faz, por isso que ela funciona. Não é só um truque de escrever na carta, simplesmente é quando você emana uma sensação, uma emoção semelhante àquilo que você emanaria se aquilo estivesse acontecendo realmente, o universo ele completa, porque a lei da atração, ela não julga se é real ou se é imaginário. A partir do momento que você dá foco a alguma coisa, ela vai te trazer aquilo que você deu foco. Sempre vai funcionar assim. Então você tem que ter cuidado até com o que você pensa, porque com base no que você pensa, ela vai trazer mais do mesmo. E por isso que essa técnica funciona, tá bom? Então agora vamos para a próxima parte. E existem duas formas de você fazer essa carta, tá? Aqui no YouTube você vai encontrar vários vídeos falando como carta da criação, da cocriação, carta mágica, roteiro da vida perfeita. Já fiz as duas formas e vou explicar agora cada uma das formas, tá bom? Atualmente eu tô fazendo o seguinte, eu tô fazendo o roteiro realmente. E aí eu utilizo esse caderno aqui, tá? Esse caderno... Opa, agora achei a capa dele, esse caderno dourado. Eu gosto de caderno espiral assim, universitário, porque eu consigo fazer ele em qualquer lugar, eu não preciso de apoio quando eu quero fazer. Então eu sempre compro cadernos assim. Esse é dourado, todo bonito, tem os outros que eu uso também para fazer caderno da gratidão. E esse é o que eu utilizo atualmente para fazer o roteiro. E por que um caderno e não uma carta, né? Eu tenho utilizado o método que Abraham explica, tá? Que é de você fazer o roteiro como se fosse uma prática no seu dia a dia mesmo. Tá bom? Então eu pego o meu caderno depois de fazer meditação e tal, e aí eu vou lá e começo a escrever, roteirizar mesmo. Hoje eu acordei, aconteceu isso, 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 eu fui até a minha varanda, vi o mar, o sol nascendo e vou escrevendo, sentindo realmente a sensação de tudo aquilo que eu tô vivendo. Como? Com base numa experiência futura, tá bom? Numa experiência que eu ainda não vivi, mas que eu desejo viver. E aí, qual é o ponto? Como que eu defino ali no que eu desejo viver? Eu não tenho clareza exatamente do que eu desejo. O que acontece? Você vai utilizar exatamente o contraste. Como eu te falei, a gente já definiu esses desejos toda vez que a gente viveu uma situação que a gente não queria, a gente acabou lançando esse foguete de desejo com aquilo que a gente queria. Só que às vezes a gente não está consciente disso. Muitas vezes acontece que a gente não está consciente que a gente gerou esse desejo. E aí, como que faz? Como você sabe realmente aquilo que você quer? O que eu sugiro que você faça, mas só de uma forma para você simplesmente identificar o que você quer, não é para você ficar preso lá naquela situação, lembrando, né, sentindo toda a dor do que você não tem, tá bom? Só para você perceber aquilo que você deseja na sua vida. Você vai identificar exatamente as áreas que não estão boas da forma que você gostaria e como que você gostaria que estivesse. Você pode fazer uma lista, por exemplo, a situação de relacionamento não está boa. Você vai lá, como você gostaria que fosse? E você vai escrever uma lista de como você gostaria que fosse. Foca muito mais no como você gostaria do que como está, tá bom? O como está é só para você ter como ponto de partida, porque lembra que esse desejo já foi emanado. É só para você ter mais clareza do que realmente você quer. Então você vai escrever tudo o que você quer ali, como seria a sua vida perfeita, qual casa você moraria, como seria o seu trabalho, quanto você ganharia por mês, quais lugares que você visitaria, quais pessoas você conviveria, como seria esse relacionamento com essas pessoas. Tem alguém que você tem um desentendimento, que você não se sente bem nesse momento, de repente um familiar seu que você não fala, ou que você tem alguma situação ali que está mal resolvida, ou de repente uma situação na sua vida que você gostaria de melhorar. Então, tudo que você quiser melhorar, você vai escrever como se já tivesse acontecido, tá bom? Como se a situação realmente já tivesse acontecido. Hoje eu acordei, isso e isso, de repente tem aquela pessoa que você não está vivendo o relacionamento como você gostaria, pode ser um irmão, um pai, a sua mãe, alguém que você tem um desentendimento. Liguei para minha mãe, falei com ela, tivemos uma conversa maravilhosa. Então você vai resgatar isso como se já tivesse acontecido em todas as áreas da sua vida. E você vai escrever ali o seu roteiro do seu dia. E o interessante, o mais
mais importante é você sentir a sensação de como se aquilo realmente tivesse acontecido. Porque pensa, por exemplo, se tem uma situação de você não estar na casa que você gostaria, aí você acordou e aí você está escrevendo ali, né, que você está na varanda da sua casa e a rua é maravilhosa, o céu é maravilhoso, você está ouvindo o barulho dos pássaros. Então você está se colocando nessa situação, você está ignorando a realidade que hoje você vive e emanando uma vibração com base na realidade que você gostaria de viver. Então isso é fundamental, tá bom? Sentir realmente como você gostaria que fosse, mesmo que pareça assim, mas isso tá tão... Não é real, não é isso que está acontecendo. Abraham sempre fala que se a gente focar no que é real, a gente só vai criar mais do mesmo, mais do que é real. Porque a lei da atração vai sempre te atender, vai sempre responder à vibração que você está emanando. Então, se você está emanando uma vibração com base no que é real e não fizer esse jogo, esse processo de contornar e observar a realidade da forma que você gostaria que ela fosse, você vai sempre reproduzir mais do mesmo. A sua realidade está sempre mudando. Tá? A diferença é que ela muda sempre com base no ponto de atração que você está emitindo. Então, se você está sempre emitindo um ponto de atração, está sempre emitindo uma vibração com base no que você observa, você vai sempre colher mais do mesmo, tá bom? A colheita nunca vai vir diferente porque você está plantando sempre a mesma semente. Lembra disso? Então, mesmo que não seja real, a ideia é exatamente essa. É criar um roteiro da vida perfeita. Se for para criar um roteiro com base no que está observando, não vai ter graça nenhuma que você vai criar mais do mesmo. Tá? Então você vai fazer esse exercício de escolher, de olhar na verdade para a sua vida e escolher como você quer viver essa sua vida, quais aspectos que você quer melhorar, e aí você vai escrever como se fosse o momento presente. Hoje isso, aconteceu isso, eu falei com tal pessoa, foi muito legal, me diverti muito. Por exemplo, se você encontrou um relacionamento que você queria, eu amo essa pessoa, eu me sinto feliz de estar ao lado dela, tudo que você se sentiria realmente se tivesse acontecido. E detalhe os sentimentos que você sente. Imagina, eu falo que é importante fazer isso. Não só fica escrevendo no automático, escreve, sente a sensação, imagina como que seria esse momento, como que seria você falar com uma pessoa que você não tem mais uma conexão por conta de algum desentendimento, como que seria você viver na casa que você quer, como que seria ir para o trabalho que você gostaria de ir. Então você vai escrever essa carta como se tudo isso estivesse acontecendo com mais detalhes possível. São esses detalhes e essa fuga para sua imaginação que vai fazer com que você sinta como se isso estivesse realmente acontecendo na sua vida. E aí você deslancha, não tem número de palavras não, você escreve quanto você quiser escrever. Tem dias que eu escrevo 3, 4 páginas direto, frente e verso, porque ali é um exercício tão gostoso que eu nem percebo que o mundo está acontecendo à minha volta, tá? Então eu entro para esse mundo interior e vivo essa realidade, né, que eu estou criando para mim do futuro. Então, o que acontece? Esse é o ponto principal, tá bom? Essa é a forma que eu faço atualmente. Com que frequência que eu faço essa carta atualmente? Sempre que eu quero. Todos os dias, quando eu tô com vontade, às vezes eu faço um dia sim, um dia não, sempre que eu quero. Porque olha só, como os Abraham explicam, é o seguinte, toda vez que você voltar para esse roteiro, você vai emanar nessa vibração como se isso estivesse acontecendo na sua vida, tá bom? Então você vai vibrar nessa mesma vibração, vai emitir uma vibração diferente para o universo, vai começar a contar uma nova história para o universo automaticamente vai ter que te corresponder, trazer isso para a sua realidade. Então, hoje eu faço com bastante frequência, não faço só em momentos específicos do ano, como no ano novo e etc, tá bom? Mas, o que acontece? Se você ainda está iniciante nesse processo, você sente dificuldade de escrever, você não consegue fazer isso com muita facilidade, fugir para o seu mundo da imaginação e fazer isso com muita facilidade, eu recomendo que você faça a segunda versão, que é a que eu vou explicar agora, tá bom? Mas se você gosta de escrever, você tem facilidade com isso e você já sente que vai ser mais fácil fazer para você assim, não tem problema nenhum, tá bom? Você pode fazer dessa forma também. Para você ter uma noção, teve um dia que eu fiz o roteiro antes de escrever no meu caderno da gratidão. Eu escrevi tanto e eu senti tanta sensação de que aquilo era real, que eu peguei o meu caderno da gratidão no automático e eu comecei a agradecer pelas coisas que estavam na carta, como se tivesse realmente acontecido. Eu não consegui perceber que não era real. É como se eu tô falando com você aqui agora, gravando esse vídeo, tô sentada numa cadeira e tem essa mesa aqui ao meu lado, tem esse caderno, que esse caderno é físico, né? E eu tô segurando ele na minha mão. Quando acontece isso, quando eu escrevo nessa carta, eu sinto essa realidade como se fosse esse caderno físico, como se ela realmente estivesse acontecendo na minha vida realmente. Então, eu escrevi, eu me sentia tão feliz, nossa, mas que vida maravilhosa que eu vivo, quanta coisa boa aconteceu.
e não era real. Mas o sentimento, a sensação que eu coloquei em escrever cada detalhe foi tão grande que eu senti como se aquilo tudo tivesse realmente acontecendo na minha vida. Agora imagina se, por exemplo, uma vez por dia, ou se você não quiser fazer todo dia, uma vez na semana, que seja você resgatar esse sentimento positivo, essa vibração tão alta, como se todas as coisas boas que você deseja para sua vida já tivesse acontecido. Aos poucos, seu ponto de atração vai se transformando tanto que a única coisa que o universo pode fazer, que ele tem que fazer, a única opção que sobra para ele é trazer essas coisas realmente para a sua realidade. Então eu faço todo dia, eu me sinto feliz assim, e é essa forma que eu faço hoje, tá? Eu uso um caderno simples, né? É um caderno normal, ele tem folha em branco, ele já tá bem usado, o meu já tá quase acabando, eu tenho até que comprar outro. Porque ele já tá aqui, ó, já usei bem mais da metade dele. Mas o que que acontece? A folha é simples, ó, uma folha em branco, não sei se dá pra ver, acho que dá. É uma folha de caderno universitário normal e eu utilizo assim hoje em dia. Mas eu vou te explicar como foi que eu fiz antes, tá bom? Como que eu fiz antes é a segunda forma, né? Que você vai fazer todo o processo, a primeira parte de identificar o que você quer para sua vida, identificar a sua vida dos sonhos e escrever a sua vida dos sonhos é igual, tá bom? Hoje eu acordei, aconteceu isso, você vai fazer agora no ano novo, o que que você vai fazer? Você vai projetar como se esse ano novo tivesse acontecendo exatamente as coisas que você quer se ver no futuro, tá bom? Como se fosse uma carta para o seu futuro. Então, como que você quer se ver, por exemplo, no dia 31 de dezembro de 2022? Você vai se projetar para o futuro. Eu já fiz essa carta dessa forma, eu vou te mostrar o exemplo dessa carta. Eu encontrei essa carta hoje para poder fazer esse vídeo para você e foi muito interessante. E aí, o que que eu fiz? Eu me escrevi como se eu estivesse no futuro. Então, você pode fazer no dia 31 de dezembro. Tá? Não tem aquelas resoluções de fim de ano que a gente faz com metas para abrir no ano seguinte? Que tal você fazer diferente? Você fazer uma carta para o futuro, uma carta de cocriação, como se tudo que você desejasse para o ano de 2022 tivesse acontecido, você estivesse escrevendo no dia 31 de dezembro de 2022. Então você vai escrever: hoje é dia 31 de dezembro de 2022, eu estou muito feliz, eu estou muito grata porque aconteceu isso, eu acordei. Aí você pode colocar, por exemplo, vamos supor que você quer passar o Réveillon em um lugar assim assado. Você vai escrever: hoje eu estou feliz porque estou passando o Réveillon em tal lugar, assim, assim, assim. Aí tem aquela pessoa que você não estava se dando muito bem, que você estava com algum desentendimento. Eu estou feliz que toda a minha família está feliz e reunida, estamos juntos, comemorando essa união, esse ano maravilhoso. Você vai colocar as conquistas que você deseja ter realizado no ano de 2022. Você vai colocar a casa que você quer viver, se você não vive hoje numa casa que você gosta, os relacionamentos que você tem, o trabalho que você tem, o valor que você tem na sua conta bancária. Eu estou muito feliz porque hoje a minha conta bancária tem isso, isso, isso. Inclusive hoje eu fui numa loja e aconteceu isso, isso, isso. Você pode colocar: acabei de ir numa loja, comprei o vestido tal para passar o Réveillon, comprei a sandália tal ou a camiseta tal. E aí você vai escrever tudo. Tô comemorando com a minha família, tô preparando um jantar maravilhoso para minha família, todos os detalhes, não só da noite de Réveillon, mas você pode fazer também lembrando como foi o seu ano, como foi o seu ano de 2022, como você gostaria, né, que fosse. Só que você vai lembrar como se ele realmente tivesse acontecido. E vai escrever tudo ali, como que foi, como que aconteceu, as coisas que você conquistou, as coisas que você conseguiu fazer, que você achava que não eram possíveis, mas que se tornaram reais, as viagens que você realizou, tudo, absolutamente tudo, como se fosse uma carta, como um diário, tá? Eu tenho muito hábito de escrever no diário, então para mim já é bem fluido escrever no diário. Geralmente eu escrevo à noite no meu diário como foi o meu dia. Então você vai escrever como se fosse um diário mesmo, relatando como foi o seu dia, as coisas boas que aconteceram, como você se sentiu. Principalmente foca nisso, como você se sentiu, tá bom? Eu estou feliz que eu estou junto com a minha mãe, que fazia muitos anos que eu não falava com ela. Eu estou me sentindo tão feliz de ter criado esse laço de novo com ela, estamos bem, todos os detalhes que você quer escrever e como você está se sentindo é o principal, tá bom? E aí você vai escrever essa carta. Você pode pegar uma folha de papel bonito, né? Pegar um envelope bonito também, colocar essa carta e você vai guardar para você abrir no dia 31 de dezembro de 2022, tá bom? E aí o que que acontece? Algumas variações aí. Algumas pessoas orientam de você ler essa carta por um período para você reativar essa sensação dentro de você e depois você simplesmente parar de ler essa carta e deixar guardada, tá bom? Você pode ler, por exemplo, por 90 dias, guardar
essa carta e depois você soltar esse pedido para o universo e pronto. Você pode fazer também e simplesmente deixar essa carta, fazer no dia 31 e guardar. O que eu já fiz, eu vou contar a minha experiência. Estou te explicando como é orientado em alguns vídeos do YouTube. Abraham fala um exemplo que eu citei primeiro, que é você fazer e colocar como parte da sua rotina, que é como eu estou fazendo agora, tá bom? Para você ativar realmente essa sensação de bem-estar sempre. Mas existem várias formas de fazer, mas eu vou te dar o meu exemplo de como eu fiz. Eu fiz essa carta a primeira vez em 2018, tá bom? Não foi no Réveillon, eu achei uma ideia excelente para fazer no Réveillon, já que é um momento que a gente gosta de fazer esses rituais, de se preparar para um novo ano, né? Um novo ciclo de vida, mas eu fiz em julho de 2018. Eu vou pegar essa carta aqui para você ver e eu vou te mostrar alguns exemplos do que eu escrevi, tá bom? Essa foi a carta que eu fiz em julho de 2018. Eu vou ler um pedacinho dela para você entender como foi que eu fiz, tá bom? Olha só. Hoje é 22 de julho de 2018, são 3 horas da tarde e estou aqui sentada na varanda do meu quarto, olhando o gramado lá embaixo, o céu azul que parece tão perto e ouvindo o som dos passarinhos que estão escondidos em algum lugar. Bom, contar só o exemplo aqui para você entender, né? Eu tô descrevendo cada parte, onde eu tô, como eu tô me sentindo. Aqui não tá ainda tão profundo como eu tô me sentindo. Mais adiante eu explico, tá? E aí o que que acontece? Eu fiz essa carta em 2018. Eu não morava numa casa que tinha varanda. Eu não tinha um quarto só para mim. Na época eu dividia um quarto com a minha irmã. A gente morou na mesma casa por cerca de 20 anos, mais de 20 anos. Eu tinha 9 anos quando eu me mudei para lá, então acho que foi uns 21, 22 anos, eu não tenho certeza agora quanto tempo foi, mas foi bastante, tá bom? E aí o que que acontece? Eu morava nessa casa, como eu falei, eu mudei para essa casa quando eu era pequenininha e até então cabia toda a minha família lá dentro, a gente vivia de forma confortável e as pessoas à minha volta, os meus vizinhos, tudo eram pessoas, né, mais de idade e tal, já tinham filhos mais ou menos da minha idade, e aí tava tudo bem. E aí, com o passar do tempo, né, 20 anos mais ou menos, o que aconteceu? As coisas começaram a mudar, alguns vizinhos se mudaram, e aí foram chegando pessoas novas. Esse bairro que antes era agradável passou a não ser tão agradável, porque chegaram pessoas novas com hábitos novos, som alto, aquelas coisas todas, né, que podem acontecer. E aí, essa casa passou a não ficar tão confortável para mim. Já começa o espaço, né, que eu já não tinha mais 9 anos de idade, dividia um espaço com a minha família ali, que era bem pequeno, vamos dizer assim. Eu lembro que eu trabalhava, para trabalhar, eu tinha uma mesinha, ficava a cama da minha irmã, a minha cama, e no meio do quarto, como não tinha espaço para montar uma mesa fixa, eu coloquei uma mesa de camping, porque aí todo dia eu montava e desmontava minha mesa para trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar em home office, né, trabalhar em casa, e aí eu não tinha espaço para poder ter um escritório realmente. Então eu montava essa mesa, pegava uma cadeira da cozinha e sentava na minha mesa lá, né, para trabalhar. Agora você vê como foi que eu escrevi essa carta. Na época que eu escrevi, eu ainda estava nessa casa, nesse quarto. Para você ter uma noção, as casas em volta da minha casa, tinham 3 casas em volta. Então, assim, a janela do meu quarto dava para um muro de uma outra casa. Então, a parede de uma outra casa. Então, eu tinha um trechinho de sol, assim, que eu lembro que eu olhava, era um pedacinho, era uma frestinha mesmo de sol, sabe? De céu, sol eu nem via. Era só o céuzinho azul, assim, eu tinha que ficar com a luz acesa o dia inteiro. Porque não tinha claridade nenhuma, não tinha passarinho nenhum. Era o som da rua, um barulho ensurdecedor das pessoas ouvindo funk, música alta, o dia inteiro. Às vezes começava de manhãzinha cedo e até 10, 11 horas da noite. À noite, às vezes, tinha baile nessa rua, né? Aqueles bailes funks que não são permitidos, enfim, tinha muita coisa. Só que o que acontece? Como que eu escrevi essa carta? Eu não estava olhando para a realidade que eu estava vivendo. Eu estava escrevendo essa carta com base na casa que eu gostaria de ter. A minha casa tinha 5 cômodos na época. E eu descrevi essa carta, a minha casa com vários cômodos, da forma que eu queria, com um quarto só para mim, com tudo que eu queria, né? E aí o que que aconteceu? Em 2019 eu escrevi de novo essa carta. Eu fiz essa carta e eu isolei, tá? Eu deixei ela num canto, como eu tô falando pra você. Eu não reli de novo, eu não peguei pra ler mais uma vez, eu não fiz nada. Eu simplesmente fiz a carta um dia, me senti feliz com ela, guardei no envelope e essa carta que tá aqui hoje que eu te contei. Depois de 2019 eu fiz de novo, só que dessa vez com mais detalhes. Eu detalhei tudo como eu queria. Eu ainda estava na mesma casa, eu detalhei tudo como eu queria. Cada detalhe da casa, como que eu queria os quartos, com quantos quartos eu queria, a varanda prevaleceu, que eu queria minha varanda, tudo, todos os detalhes da casa, todos os detalhes. Fiz tudo, 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 como eu queria os vizinhos, eu queria vizinhos gentis, eu queria vizinhos simpáticos, agradáveis, que fossem pessoas educadas, enfim,
tudo que eu via naquela realidade que não me agradava, eu coloquei ao contrário, como se eu estivesse vivendo aquela realidade. E dessa vez eu fiz diferente, eu fiz nesse caderninho aqui, ó. Tá? Eu tinha esse caderno na época e eu descrevi tudo, fazendo como se fosse uma lista mesmo das coisas que eu queria para minha casa e tudo, todos os detalhes. E aí, gente, o que acontece? Que eu me mudei finalmente para uma casa e a casa corresponde exatamente os detalhes que é essa casa da minha vida perfeita, né? Que era essa casa desse roteiro da minha vida perfeita, esse scripting, essa carta mágica, foi da mesma forma que eu coloquei e se realizou. Os passarinhos, eu não sei se dá para ouvir aqui, mas quando eu gravo o vídeo, o tempo inteiro tem passarinho cantando. Hoje eu não tenho só uma janela que eu posso ver o sol, mas eu tenho minha varanda, que eu sempre sonhei ter uma varanda para eu sentar, para ter uma poltrona, e tem exatamente a varanda onde eu sento e gravo os vídeos. Eu até gravei um vídeo recentemente da varanda. Então, assim, tem a varanda como eu queria. Os vizinhos são super agradáveis, para vocês terem uma noção. Eu morei 20 e poucos anos numa casa e isso nunca tinha acontecido. E esse ano, o primeiro ano que eu passo nessa casa nova, e o que acontece? Eu recebi um cartãozinho, nunca tinha acontecido isso, eu fiquei pasma. Eu fui pegar as coisas no correio, na caixinha do correio, e aí tinha lá um cartão de Natal que os meus vizinhos mandaram. Então, assim, os vizinhos gentis, a rua é totalmente arborizada. Eu sonhava em ter uma rua arborizada. A minha rua acho que é a mais arborizada aqui do bairro. Tem árvore para tudo quanto é lado. Então, tudo que eu coloquei na minha carta se manifestou. Tá? Então, tudo que eu coloquei, cada detalhe que eu coloquei se manifestou, aconteceu. Exatamente como eu queria em cada detalhe. Tem coisas que eu nem imaginava que fosse capaz, mas aconteceu. Então, assim, hoje eu saí de uma casa com 5 cômodos para uma casa que tem 19 cômodos. Então, assim, quantas vezes, né, aquela casinha pequenininha, com tantos problemas, cabe dentro dessa onde eu me sinto tão feliz. Mas, assim, o que eu fiz? Eu ignorei aquela realidade. Eu não olhei para aquela realidade que eu estava vivendo e falei que era impossível. Eu acreditei que era possível, porque aqueles desejos já tinham sido atendidos pelo meu ser superior, pelo meu eu superior. Então, eu só precisava me alinhar a eles. E essa carta é uma boa forma de você fazer isso, você começar esse processo de alinhamento. E, mais uma vez, eu não li, eu não reli, eu simplesmente soltei a carta. Eu escrevi, dediquei tempo e emoção para escrever e depois eu soltei a carta e as coisas se realizaram, tá bom? Então, com base na minha experiência, existem esses dois modelos que eu gosto, que funcionam para mim. Tá? Antes eu fazia uma vez só, uma vez no ano, você pode fazer agora no ano novo, soltar, escrever tudo com muita emoção, soltar essa carta para o universo e deixar, tá? Ou você pode fazer como eu faço agora, começar, por exemplo, como um ritual de ano novo, começar no dia 1º e seguir pelo seu ano, fazendo esse roteiro da vida perfeita toda vez que você quiser, para chegar nessa vibração, né, do que você realmente deseja, para que você possa emanar essa vibração do que você realmente deseja, que é como eu tenho feito. Eu faço com bastante frequência, mas um ponto importante, eu sempre me sinto bem quando eu faço, tá? Se de repente você não sabe se você vai se sentir bem fazendo ela o tempo todo, faz agora como ritual de ano novo, faz no dia 31 e solta para o universo, como foi a forma que eu fiz primeiro, tá bom? Eu fiz uma vez, soltei para o universo e deixei, e as coisas vieram da forma como eu gostaria, exatamente como eu gostaria. É muito engraçado porque tem detalhes que eu nem lembrava mais. E aí, às vezes eu olho, acontece, aí eu volto para o meu caderno, para minha carta, para olhar o que foi que eu escrevi, eu falo, nossa, foi exatamente isso que eu queria. Então, você vai fazer isso e vai soltar para o universo. Você não vai ficar fazendo como eu faço agora, que é escrevendo o tempo todo. Mas se você se sentir à vontade assim, você faz também. Por que eu estou explicando essas duas formas? Eu gosto de te explicar aqui as técnicas de forma que te dê liberdade para você fazer da melhor forma para você. Tá? Eu não gosto de engessar, porque por muito tempo eu ficava engessada numa técnica, fazendo sem entender como funcionava, seguindo aquilo à risca, às vezes não me sentindo bem quando eu fazia, ou me sentia muito bem quando eu fazia, como era o caso dessas cartas, mas pelo fato de não entender muito bem o propósito, fiz meio sem entender, e aí o que acontecia? Eu simplesmente deixava de lado, não fazia de novo, não resgatava esse sentimento de bem-estar que eu posso resgatar sempre, né? E aí fazer com que a minha vibração aumente sempre, se mantenha na polaridade positiva por mais tempo, tá bom? E talvez até acelerar os meus desejos. Então eu sempre te dou liberdade aqui, eu gosto de explicar a técnica, como ela funciona, explicar o que está por trás, explicar as formas que eu fiz e realmente contar de verdade a minha experiência para que você possa ver como que funciona melhor para você. Tá? A ideia é que seja uma carta
de ano novo, mas se você gostar, por que não fazer com mais frequência e sentir essa sensação boa, emanar para o universo essa vibração de como você estivesse vivendo tudo isso mais vezes, tá bom? Então você tem liberdade de fazer como você quer. Então, agora eu vou te contar o segredo que você precisa saber para que essa carta funcione para você. Antes disso, não esquece de curtir se você ainda não curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para que o YouTube te notifique de vídeos novos, tá bom? Então vamos lá, o segredo fundamental é o seguinte: uma coisa que eu fiz por muito tempo, que eu acho que demorou um pouquinho para essas coisas acontecerem na minha vida, foi fazer as técnicas de forma isolada. Como assim? Eu fazia a técnica, a carta, por exemplo, outras técnicas de cocriação, e no decorrer do meu dia eu não me policiava para manter o alinhamento com o meu eu superior. E isso vai fazer com que tudo funcione de forma melhor, tá bom? Se você faz a carta, você coloca uma emoção super positiva, mas você não mantém isso, não prioriza esse alinhamento, o que vai acontecer é que a sua vibração volta para o normal, né? Essa carta ela tem um super poder de te ajudar a se alinhar, só que você precisa manter esse alinhamento vibracional, porque é isso que vai fazer com que o seu ponto de atração se mantenha frequentemente, é como um hábito, né? Você faz, vamos supor, você vai para a academia uma vez no ano, e aí você quer chegar no ano seguinte com o peso que você gostaria. Provavelmente isso não vai acontecer, porque a frequência, a consistência do seu hábito de ir na academia que vai te ajudar a alcançar o peso que você deseja, o corpo mais musculoso, enfim, que você deseja. Então é a mesma coisa, o hábito vibracional, aquela vibração que você mantém por mais tempo que vai fazer com que os seus desejos venham. Então fazer a técnica de forma isolada e não manter o alinhamento vibracional, seja com meditação, com outras técnicas que te ajudem a se alinhar, ou como eu expliquei, usando a própria carta para te ajudar, scriptando, né? Fazendo esse roteiro todo dia para te ajudar a manter alinhamento, observando a forma que você pensa, como você tem pensado e contornando esses pensamentos por pensamentos melhores, é o que vai fazer com que essa carta realmente funcione, tá bom? Você pode fazer o Ho'oponopono, se você gosta, para você contornar os pensamentos negativos. Pode fazer também uma técnica que eu expliquei no vídeo, a técnica 33×3, no finalzinho do vídeo eu explico uma forma que você tem de contornar as suas preocupações, os seus medos, tudo que vai acontecer no decorrer do dia. A gente sabe que o ano, né, vai continuar acontecendo e aí as preocupações, os medos vão vir. E aí nesse vídeo eu explico, eu vou até deixar aqui no card para que você possa ver, tá bom? Então o que acontece? Fazer esse processo continuamente, né, de fazer esse contorno das suas emoções, orquestrar as suas emoções, gerenciar as suas emoções e manter a sua vibração na polaridade positiva por mais tempo é o que vai te ajudar realmente a criar essa realidade que você colocou na sua carta, tá bom? A carta é um impulsionador. Você vai colocar ali em detalhes o que você quer, você vai sentir aquela emoção, mas se você durante o ano não fizer esse, vamos dizer, gerenciamento das suas emoções no seu dia a dia, as coisas vão demorar mais, tá bom? Que nem eu te mostrei aqui. Eu fiz a carta em 2018, fiz em 2019 e a minha casa veio realmente em 2021. Por quê? 2021 foi o ano que eu realmente priorizei esse alinhamento, que eu realmente foquei não só fazer técnicas isoladas, tá bom? Foi realmente focar em me alinhar e manter o meu alinhamento com o meu eu superior em maior parte do meu tempo. É um trabalho de formiguinha. Eu não vou dizer para você que você ganha um certificado no final, agora eu estou alinhada. Não. Tá? Por muito tempo eu ficava meio frustrada quando acontecia alguma coisa que me tirava do alinhamento, só que hoje eu entendo que o contraste está aqui para isso, ele não vai parar de acontecer. O que eu preciso fazer é entender que ele acontece e contornar cada situação, observar cada situação de forma positiva, que é isso que vai fazer com que as coisas que eu desejo realmente venham. Tá? Então eu queria te dar esse recado final, esse segredo que vai fazer com que as coisas realmente funcionem para que você faça não só a carta no ano novo, ou se de repente quiser fazer também todos os dias, mas que lembre que não é só aquele momento que você está fazendo a técnica que importa, não é só aquele dia que você está fazendo a técnica que importa, é o que você faz ao longo do seu dia que é o que vai importar ainda mais, que vai fazer com que a técnica tenha ainda mais poder. Tá bom? E esse alinhamento é fundamental. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a sua carta de cocriação, que tenha esclarecido também algumas coisas com relação a
lei da atração, para que você possa fazer de forma consciente, comece a atrair deliberadamente as coisas que você quer para sua vida. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de colocar aqui sua opinião, me fala o que você mais gostou nesse vídeo para eu saber qual parte eu poderia falar mais no próximo vídeo, tá bom? Um feliz 2022 para você, que esse ano venha cheio de paz, saúde, prosperidade, e todas as suas intenções que você colocar na sua carta de cocriação realmente se realizem, tá? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau!